Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todos os ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Então, Vera, quer dizer que a semana o Bolsonaro levou a semana, né? Pode-se dizer que ele arrastou as fichas desta semana, Sardenberg. Depois de muito tempo, o presidente teve uma semana que foi primordialmente de boas notícias. Finalmente acertou sua filiação a um partido político, se filiou ao PL, viu o Supremo Tribunal Federal dar ganho ao seu filho Flávio Bolsonaro num dos recursos pertinentes ao caso das rachadinhas, algo que preocupa muito o Bolsonaro, e no Congresso também colheu vitórias. Viu aprovada a PEC dos precatórios, com apoio inclusive da oposição, e teve também finalmente resolvida a novela da indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Então agora, pelas suas contas, ele conta com cerca de 20% do STF do seu lado, a seu favor. Então semana positiva. E ainda fez um gesto em direção ao eleitorado evangélico, né? Certamente, do ponto de vista eleitoral, todas essas vitórias vão ter consequências, Sardenberg. Essa da aproximação com o eleitorado evangélico é uma das mais evidentes. Ele faz um gesto para os evangélicos, passa inclusive a cogitar a possibilidade de contar com um evangélico como vice na sua chapa em 2022 e sedimenta o apoio num público que até hoje lhe tem sido fiel. As pesquisas mostram que ele perdeu votos entre empresários, perdeu votos na região sul e sudeste, foi perdendo segmentos do eleitorado que eram bolsonaristas. Mas nesse do eleitorado evangélico, o presidente segue com um flanco ali, segue com uma base bem fiel, e isso pode sim ser sedimentado com a ida de André Mendonça. Além disso, ele também começa a ter uma trilha para atingir um eleitorado mais pobre, ali de classe C, D e E, porque o Senado aprovando a PEC dos precatórios se abre o caminho fiscal para pagar o Auxílio Brasil de R$400, algo com que o passo conta para que o presidente tenha a sua rejeição no Nordeste, no Norte, reduzida e passe a ter chance de crescer nas pesquisas de intenção de voto. Aliás, essa história da PEC dos precatórios é impressionante sob vários aspectos, né? Amplamente criticada por tudo que é especialista, foi passando, no fim das contas, com o fim do Bolsa Família, teve que ser criado alguma coisa para colocar no lugar e no fim passou pelo Senado e é o que tudo indica, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com essa confusão agora de fatiar o projeto, aparentemente vai ser aprovado mesmo, né, Vera? Exatamente, Cássia. O que a gente fica com a impressão é que a oposição de agora está fazendo o mesmo cálculo que a oposição ao Lula fez em 2006. Qual é esse? O presidente vai chegar tão fraquinho na eleição que vai ser fácil batê-lo nas urnas. Só que não necessariamente isso vai acontecer. Não aconteceu em 2006. Naquela ocasião, a economia ajudou o Lula a se reeleger, mesmo com o mensalão, mesmo com aloprados, mesmo com o escândalo Palocci. E agora, o Bolsonaro tem dificuldades com a economia. A gente viu ontem recessão técnica, a gente tem visto aí os prognósticos para 2022 serem reduzidos, tanto no que se relaciona com o crescimento, quanto em relação à inflação. Porém, com esse cheque em branco, esse PIX aí que deram para o Bolsonaro para pagar o auxílio, e ele também tendo ontem feito um lançamento de outro programa, Auxílio Gás, tem muitas frentes em que ele vai passar a atuar nessa área social e tentar angariar votos nesse que é um flanco lulista. Mas não é lulista para sempre. A gente sabe que o governo tem um grande potencial de persuasão, porque tem um orçamento para manejar. E, na verdade, PT, PSDB e outros partidos deram ao Bolsonaro a chance de manejar amplas parcelas do orçamento, ali muitos bilhões de reais, e isso certamente
pode tirar o presidente das cordas nas eleições do ano que vem. Mesmo com a economia ruim. Mesmo com a economia ruim, Sardenberg, eu acho que a gente viu o peso do auxílio emergencial em 2020, foi muito grande. Bolsonaro chegou a crescer, mesmo quando ele estava bradando contra o distanciamento social, contra vacinas, etc. Tudo bem que agora não são R$600, são 400, a inflação está maior, mas ele vai chegar com a força desses programas em rincões que antigamente eram muito fiéis ao lulopetismo, que ainda são. Então ele chega ali com condições de disputar esses votos. Ontem na live ele estava batendo bumbo em relação a essas vitórias com o ministro João Roma. E ali já apareceu qual deve ser o discurso da campanha. O ministro, num determinado momento, virou e falou assim: presidente, nesta semana o senhor venceu a burocracia para atender aos mais necessitados. Então essa versão Bolsonaro, pai dos pobres, ela vai ser muito bombada nas redes sociais, ela certamente vai ser trabalhada por esse marketing diferente, que é o do bolsonarismo, que é um marketing de redes sociais, de grupos de WhatsApp. A gente tem que ver qual vai ser o efeito, mas parece que a oposição minimizou as chances do Bolsonaro se recuperar, e isso pode se mostrar um erro lá na frente. E por falar nisso, uma informação aqui do Ministério nesse mesmo assunto, o Ministério da Cidadania acaba de informar que a primeira parcela do Vale Gás será paga ainda este mês. O valor é de R$52 e se calcula que ele será pago a 5 milhões e meio de pessoas, de famílias, 5 milhões e meio de famílias. É isso, enquanto ele dá esse vale, ele culpa os governadores pelo preço dos combustíveis, pelo preço do gás, culpou ontem o Supremo por não julgar uma ação relativa ao ICMS dos combustíveis. Então, de uma maneira ou de outra, Bolsonaro está saindo do pior momento dele, da CPI da Covid, ali, do pior momento da pandemia, e vai contar com o fato de que as pessoas estão vacinadas, mesmo a revelia dele, e que ele vai começar a pagar esses benefícios para tentar se viabilizar politicamente. Agora tem um partido para chamar de seu e contou com essa mãozinha aí da oposição para fazer essa PEC, que além de tudo, Sardenberg, vai nos levar a uma bola de neve fiscal que a gente tem comentado aqui nos últimos tempos. A frase que eu falei ontem aqui no CBN Brasil, do Jacques Wagner, é muito emblemática. Estamos cometendo um crime contra a estabilidade, mas eu indico o voto. Qual é a lógica disso, né? Ok. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana, e os ouvintes podem ouvi-la hoje às 6 horas no Ponto Final com a segunda edição, né? Do Viva Voz. Isso, com Rodrigo Bocardi. Obrigada, Sardenberg. Um ótimo fim de semana para vocês. Até mais.